Pessoal, boa noite. Hoje é 20 de 3 de 2025. Estamos hoje com a previsão do nosso último encontro do curso Drones, Dinâmica de Voo e o Mundo do Trabalho. Nós tivemos aqui em outros 4 encontros, tivemos o primeiro dia no qual fizemos uma visita virtual ao grupamento aéreo. Depois tivemos aqui o colega Felipe Dias, um profissional de piloto de drone, piloto remoto, da área de cinematografia. Depois tivemos aqui o colega Marcelo Augusto, da área de agrimensura, de agricultura. Tivemos aqui o nosso colega Carlos Galassi, da área de engenharia, né? Também da área de agricultura, de agrimensura também. Né? Ele possui empresa, tanto ele quanto o Marcelo, Marcelo Augusto, quanto Felipe Dias, são empresários, né, do ramo dos drones. Então, trouxeram um panorama para vocês do mundo do trabalho no sentido privado. Hoje eu trago para vocês um profissional de excelência, foi meu professor. É isso aí, a gente vai dar muita risada aqui. Ele perdeu um drone para me ensinar, foi um dia muito engraçado. Então, o custo dele foi perder o drone para aprender. Então, isso aí para mim é um orgulho que eu tenho, meu amigo. Eu achava que eu deveria até pagar ele um dia. Mas Não. então é um cara que eu tenho como exemplo, é um cara que esteve comigo em outras oportunidades, já fizemos muitas missões juntas, e então eu tenho o que falar dele em relação ao profissional que ele é um profissional de excelência que eu tenho muito orgulho e tenho ele como exemplo. Então eu apresento o Paulo César, o meu amigo Paulo César, do grupamento aéreo, e ele pode ficar à vontade para se apresentar. Enquanto isso, eu estou aqui cutucando para a gente achar umas coisas para apresentar para vocês. Tá contigo, PC. Bom, muito boa noite, né? Eu venho acompanhado aí, sempre que possível aqui, essa jornada, né? É interessante e recebi esse convite, né, para falar um pouco das operações, né? Do uso do equipamento drone, né? Na atividade de segurança pública, né? E defesa civil, né? Então, brevemente me apresentando, né? Meu nome é Paulo, soldado da Polícia Militar, integrante do GRE, né? E venho operando aí, atuando nessa atividade desde 2018, né? Então, de lá para cá, muitas experiências, né? Nas atividades de segurança pública, né? Algumas atividades também de defesa civil, né? Até alguns trabalhos aí, né, extra, né, pessoais aí, particulares, mas, assim, a grande experiência da minha parte realmente é nas atividades policiais, nas atividades aí de segurança pública, né, com a utilização do equipamento drone, né. Então, é, assim, é um equipamento que nos traz muita facilidade, muito benefício, né? Uma resposta grande em algumas atividades, né? Serviços de inteligência, né? Alguns serviços de preventivos mesmo, né? Serviço missões de busca, né? Já tivemos missões aqui de desaparecido e utilizávamos equipamentos como ferramenta para auxiliar nas buscas, né? Então, é um equipamento que a gente vem, cada vez mais, a gente vem utilizando e isso vem se expandindo também, não só aqui, né? A gente, assim, estou aqui em Salvador, mas a Polícia Militar está avançando aí ao longo aí das cidades aí, né? Do interior do estado, utilizando esse equipamento, né? Agregando como mais uma ferramenta nas atividades policiais. Gente, é assim, ó. Hoje, esse papo aqui, ele finda um ciclo e traz a questão do uso do drone de modo institucional, não é? Como eu disse, todos os outros que utilizaram os drones aqui, que apresentaram para a gente, eles são entes particulares. Aqui, estamos falando do Estado usando drone. Não gostaria de registrar, não estamos, nem eu nem Paulo Sérgio, estamos falando em nome do GRAE, sob hipótese alguma, tá certo? Nós estamos falando aqui sobre segurança pública e defesa civil, ou seja, com objetivo educativo,
para que os estudantes desse curso, os participantes, os cursistas desse curso, entendam como o drone é utilizado na segurança pública, tá? Então vou trazer aqui um exemplo para vocês bem interessante, que é um exemplo que ele é uma realidade do carnaval. Tô projetando aí, PC, e vou projetar Sim, para vocês uma imagem do carnaval. Você trabalhou nesse cenário aqui, nós trabalhamos aqui nesse cenário, mas o nosso objetivo é mostrar a vocês o seguinte: como é que o drone é utilizado para proteger as pessoas, tá? Então, PC, eu só vou situar você, PC, para você ficar à vontade para comentar quando a gente protege as pessoas. Eu tô com a visão do drone aqui normal, certo? À noite, ó, vocês estão vendo as pessoas de um modo, tá vendo? Aí quando você vai aqui para a área de mata, a gente praticamente não consegue ver nada, correto? Não é isso? isso. Pode abrir o microfone aí, gente. Podem observar isso, dizer sim ou não, porque a gente precisa desse feedback. Aí eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Essa mesma imagem numa condição especial, tá? Deixa eu só carregar aqui. Eu consegui dar uma olhada aqui, esse aqui é meu, né? Olha só, tá aí para vocês a mesma imagem vista com a câmera termal. Então a IPC pode contribuir aqui, por exemplo, com a imagem, chamando a atenção. Como é que o policial olha essa imagem? Qual a diferença dela para essa? Quem pode comentar isso? Acredito que ajuda a encontrar, por exemplo, pessoas que desaparecem na festa, ou até mesmo, sei lá, pessoas que são indesejadas, por exemplo. Alguém que já está com um certo nível de, por exemplo, que já está sendo procurado, entendeu? Alguém escondido, por exemplo. Eu acho que deu para notar um número maior de pessoas, né, na câmera termal, porque ali na região da mata mesmo a gente consegue perceber que tem umas 3, 4 pessoas, e na outra imagem só dava para ver a região de mata. E lá no fundo também, as pessoas estavam numa área mais escura, então a câmera termal facilita ver a quantidade de pessoas que tem naquela região. E aí, PC? Pronto, correto, né? É o uso da ferramenta, né, para auxiliar na atividade, né? Observem ali que com a câmera normal, né, você não tem ali, não consegue enxergar, né, o que está ali naquele ambiente escuro. Então, com o auxílio do equipamento ali, a gente consegue checar ali se tem alguma situação ali no meio da escuridão, algum tipo de né, alguém tentando ali se utilizar ali da fotoiluminação para algum ilícito, ou até ali uma região ali, de repente, podia ser alguém ali se acidentar em meio àquela área de vegetação ali, né? Abaixo ali daquela vegetação ali é região de praia, né? Então, as pedras de praia, então até é uma situação de um socorro, um resgate, qualquer tipo de situação que houvesse correndo ali, naquela região ali, com fotoiluminação, né? Nós conseguimos utilizar uma ferramenta que é o drone com a tecnologia da câmera termal para poder essa visão, né? Para poder enxergar tudo que está acontecendo ali. E aí, com isso, ele serve de um canal para poder, né, juntamente com coordenação com a tropa no terreno, se for preciso, né, acionar uma patrulha, uma guarnição para atender a ocorrência específica, se for o caso, se for uma situação de precisar de um socorro, de um resgate, é um contato com o corpo de bombeiro, né, para poder prestar o devido atendimento. Então, corre certíssimo ali, a gente está utilizando da ferramenta, né, para poder ter uma ampla visão ali, inclusive nesses ambientes ali que de baixa luminosidade. Certíssimo. Nesse sentido, Paulo, aí eu faço a pergunta, porque ninguém fez essa pergunta ainda. Como é que se forma o policial na Polícia da Bahia, né? O que ele faz? Como é que ele é formado
para usar os drones? Hoje nós temos um curso, né? O Corpas, um curso para operadores de aeronave não tripulada, né? E dentro da Polícia Militar, o policial militar, para ele operar, né, esse equipamento, para ele operar nas atividades policiais com a utilização do drone, ele necessita passar por esse curso, né? É um curso que vai dar o conhecimento técnico, o conhecimento da legislação, né? E, e habilitar, né, para que ele possa operar de forma segura, né? E ter todo o conhecimento técnico, o conhecimento de legislação e a prática do drone para poder, né, executar as atividades policiais. Então, é condição para que o policial militar ele atue com essa tecnologia, com esse tipo de operação, ele passar por esse curso. E esse curso, na verdade, é um curso realmente que foi feito para, né, regular e alinhar realmente as operações de aeronáutica nessa vertente, né? Com aeronave tripulada dentro da polícia, né? E isso começou-se aí, na época ali de 2015, um fato que aconteceu em 2015, uma festa popular aqui na cidade, né, aqui em Salvador, que antecede o Carnaval, o Lavagem do Bonfim, que aí é uma concentração, assim como o Carnaval, uma concentração muito grande de pessoas, né, e que uma aeronave tripulada, uma aeronave nossa, né, tripulada, ali, como é de costume, né, nas festas populares, fazendo o apoio, né, no vetor aéreo, né, por pouco não se chocou com um drone. E daí surgiu-se a preocupação com, né, com a comunidade, né, que operava essas aeronaves, né? E aí, nessa oportunidade, houve um chamamento, né, um entendimento que deveria chamar essa comunidade para alertar sobre esse fato, né, para a gente alinhar essas situações, essas operações, mas aí a gente acabou olhando para dentro, né, para dentro da instituição, né, e nós policiais, e a Polícia Militar, como é que nós estamos nessa situação? Como é que nós estamos conduzindo essas operações com aeronaves remotamente pilotadas, que até então era algo que estava ali surgindo ali, algo que é novo para o momento, naquele momento, né? E aí surgiu-se a necessidade assim, de criar um curso para que nós também, né, nós como forças policiais, né, atuássemos de forma responsável, dentro da legalidade, né, de forma segura, para também não estarmos incorrendo em incidente, né? Não estamos aí repetindo erros, né? Que por vezes aí a gente, infelizmente, a gente observa aí, né? Então, essa foi a necessidade do curso, né? E essa foi a visão desse curso para que nós pudéssemos ter todo o conhecimento técnico, legal, né? Operacional, para formar de forma responsável, de forma técnica, né? PC, eu tenho uma imagem aqui. Eu consegui uma imagem para ilustrar isso que você está falando. Tá, gente? Peço que, por favor, abra o microfone e Professor, o senhor está mutado. Tá com o microfone desligado. Ah, obrigado, muito obrigado. PC viu, mas ele não falou não. Deixei aqui igual abestalhado falando. Eu tava tentando ver se eu que não tinha deixado aqui, desabilitado aqui, mas... Ó, gente, aqui, ó, essa imagem aqui, ela tá parecendo pequenininha, né? Isso aqui, ó, aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo aproximar mais, um pouquinho para vocês. Não tem mais ferramenta aqui não. Pronto, tá. Vejam bem, aqui embaixo, aqui, ó, tem um mar de pessoas aqui, ó. É porque vocês não estão vendo o mouse. Meu mouse não tá aparecendo aí para vocês. Ver se tem como mudar o mouse aqui. Aqui, eu posso rabiscar, eu acho. Pronto, aqui. Vou tentar rabiscar. Ver se eu consigo. Aqui, pessoal. Tá aparecendo aí, não tá? Tem um mar de pessoas aqui. Essa é a festa chamada Festa do Bonfim. É uma festa tão importante, né? Atrai uma multidão, tanto quanto um dia de carnaval.
Então essa avenida está toda repleta de pessoas. E aqui em cima, eu vou aproximar a imagem também, está pequenininho, deixa eu ver se dá para vocês visualizarem. Aqui em cima, bem discreto, em relação ao solo. Vocês estão vendo isso aqui? Parece um amuriçoca, Sim, sim. não é? Mas Um negócio bem preto no discreto em céu. relação à estrutura. Isso é um drone. E essa imagem que vocês estão vendo aqui foi tirada do helicóptero do GRAE. Eles identificaram isso aí. E aqui vocês vão perceber, ó, o helicóptero e quem estava. Tá vendo? Esse cidadão, deixa eu ver, temos 4 pessoas aí. Ó. O primeiro da esquerda da imagem, hoje é o chamado Tenente Coronel Erlon. O segundo da imagem é o Capitão Evandro. O terceiro, ele é um coronel do Espírito Santo. Ele estava estagiando no GRAE. O último é o Capitão Mamédio. Esse terceiro, ele foi comandante-geral do Espírito Santo, esse cara. E ele estava estagiando no dia que aconteceu o ocorrido. Né? Então foram eles que flagraram o drone. E a partir daí é isso que o PC está contando. Ó. Passou o GRAE a orientar os pilotos da Bahia, né? Quem estava ali em Salvador. Eles passaram a orientar. Olha a data aqui, ó, gente. Dia 11/2/2015. Então, lembram da data que Galásio foi Augusto falou sobre o primeiro drone estabilizado, o Phantom? Foi ali entre 2014 e 2015. Então, o GRAE, desde esse período, ele participa, ele orienta os pilotos. Né? A Polícia Militar da Bahia orienta sobre o uso de carnaval. Quando? 2016. Então, não é algo tão novo, tá? Para que a gente entenda que existe uma preocupação da Polícia Militar da Bahia em relação a isso. E eu trouxe aqui para ilustrar o que Paulo César falou. Pode perguntar, Raul. Hoje em dia já existe alguma tecnologia nas aeronaves que consegue identificar o drone voando, ou só pelo visual mesmo? Existe alguns aplicativos, mas esse é para o operador, né? O operador, se ele quiser, existe algumas soluções, né? Algumas plataformas que ele pode identificar, localizar o drone em tempo real, né? Mas, assim, ainda não existe ainda essa tecnologia, né? Como as aeronaves comerciais, vou dar um exemplo aqui, né? Tem um aplicativo aí que, se você baixar aí no seu celular, ali é o Flight Radar, você consegue ali identificar ali em tempo real o voo comercial de aeronave, né? As rotas de voo. Com drone você não consegue isso, você não tem ainda a torre de controle, exemplo, aqui em Salvador, ela não consegue geolocalizar ali, referenciar ali a localização exata ali do equipamento do drone, né? Então, mas assim, um operador, por meio ali de aplicações ou de soluções, ele pode, né, exemplo, ele está ali, nós já utilizamos aqui uma certa feita aqui, né, em uma operação conjunta com vários drones, uma aplicação que nós tínhamos a possibilidade de saber exatamente onde estava cada equipamento ali em tempo real, né? Mas, assim, nós ainda não temos ainda algo que possa localizar em tempo real o drone como as aeronaves, né, tripuladas. Eu pensei que já tinha alguma tecnologia que tivesse como observar onde cada drone está. Porque hoje em dia eu sei que acontece muito acidente, principalmente no carnaval lá no Rio de Janeiro, aconteceu um acidente com 2 drones, né? Que acabaram se trocando por causa que um não estava vendo o outro. Aí eu pensei que já tinha uma tecnologia dessa. Pois é, e é uma coisa, né, uma coisa aqui no Carnaval que, assim, eu fico muito feliz, né, porque nós também aqui desenvolvemos esse trabalho de conscientização, né, de chamar os operadores da comunidade civil, né, e sobre esse tema. Feliz porque os próprios operadores aqui da região, eles mesmos têm essa consciência, né, eles mesmos, eles entendem essa necessidade da segurança, né. Então, nós temos tido poucos problemas com a comunidade,
daqui da cidade, os operadores. Então, muita gente aqui, inclusive passou aqui por essa jornada aqui, que vocês conheceram, são exemplo disso, né? São pessoas que contribuíram para isso, né? Então, eu fico muito feliz. Mas, ainda assim, ainda existem alguns problemas, né? Existem algumas situações, algumas ocorrências, né? E a gente trabalha para isso, né? Para que esse tipo de coisa não venha a acontecer. Imagine esse acidente que você citou no Rio de Janeiro, imagine 2 drones se chocando no meio da avenida, em plena multidão, como é o Carnaval de Salvador, né? Certamente vai sair alguém dali machucado. Então, assim, nós colaboramos para que, né, essa imagem não venha a se refletir aqui na nossa cidade, né? Imagine a notícia de um drone causar uma lesão na maior festa de rua do mundo, né? Então, é uma coisa que a gente também tem essa preocupação, né? Na medida do possível, dentro do que nós podemos fazer, né? Nós buscamos também esse diálogo também com a comunidade aí civil, para que a gente possa minimizar esses riscos, né? E realmente algo que você pontuou que é uma preocupação constante em todo o carnaval, né? Essa possibilidade de incidentes, né? Dentro do carnaval. Agora eu queria acrescentar uma coisa, tá? A sua pergunta, Juan, é pertinente. Alguém gostaria de fazer outra pergunta? Direcionada nesse sentido? Eu acho que ninguém quer fazer mais perguntas nesse sentido aí, não. Eu tinha uma outra, só que acabou passando, sobre a câmera infravermelho. Se vocês utilizam muito para fazer resgates, né? Porque a gente sabe que o GRAE trabalha mais com as aeronaves, os helicópteros. Mas eu não sei se na própria aeronave tem essas câmeras. Ó, existe Sim, uma nós câmera... já, Perdão, fala aí, enquanto, PC. nós já participamos aqui em situações em que nós fomos solicitados para se utilizar do equipamento na busca de pessoas em região de mata, né? Ou suspeita de pessoas que teve um incidente que era próximo, né, ao rio, né? Suspeitava-se que o desaparecido talvez tivesse ali sofrido ali um afogamento. Então, Não, pai, não, nas sério. primeiras horas ali, Aquele live, de não é imediato diferente. fomos acionados e utilizamos o equipamento para essa ocorrência. Então, situações de busca em vegetação também é uma condição que a gente também é demandado para o uso do equipamento termal. Ah, sim, minha dúvida era só essa mesmo. Obrigado. Ó, existe uma coisa importante que eu vou recordar PC, Paulo César, né? Eu chamo PC carinhosamente porque é a consideração que eu tenho. Mas lembrar, Paulo César, de um evento que nós estivemos ano passado, Raul, porque você explicou muito especificamente e a resposta de PC é totalmente pertinente. A aeronave não consegue identificar disso, não existe ainda isso, não. Mas existem equipamentos que fazem isso. Eu vou trazer uma imagem aqui, PC vai automaticamente esse lembrar. Sistema daqui, ele identifica o drone até 7 km de distância. Então, tá vendo essa área vermelha aqui? Eu não sei se está dando para todo mundo ver aí. Essa áreazinha vermelha aqui, ó, ele é um exemplo disso. O cara liga e uma antena e aí ele identifica essa área aqui. Ele não quer que nenhum drone venha invadir essa área. Então, o que acontece? Quando alguém liga um drone a 7 km, esse radar detecta esse drone. Aí o drone se aproximou, ele cria uma outra linha imaginária, mais ou menos assim, e fala assim, olha, se o drone passar dessa linha imaginária aqui, daqui para cá, eu vou forçar ele a voltar. Quem estava comigo em Catu hoje? Maria Eduarda estava comigo. Eu, Maria Eduarda. Tá aí, hein, Duda? Maria Eduarda, Tamires, Azequiel, João Victor, Yuri, vários. Rian. E eles aprenderam um recurso chamado de return to home, ou seja, você aperta um botão. Gustavo também. Uma geofence. Professor, deixa eu falar aqui. Esse geofence que o Gustavo citou é
é uma coisa que a gente usa no Mission Planner, que é a nossa controladora de... Peraí. Sim, enquanto ele... Na controladora de voo, que se o drone sair de uma determinada área, normalmente a gente coloca para desligar os motores, para acabar não acontecendo acidentes. Sim. Pronto. Esse desligar os motores tem que ter cuidado, porque o drone pode estar alto e ele vai cair. Pronto. É mais ou menos isso aí. Só que você coloca a regra no próprio drone. Aqui não. Aqui você se aproximou do radar, ele é programado para mandar o drone voltar através do return to home. Aí o drone volta. Ah, mas o cara insistiu. Ele passou do limite e atingiu essa área aqui vermelha. Aí o programa sequestra o drone. Aí o cara que está operando o sistema aqui diz assim, não, eu quero que ele pouse em tal lugar. Então existe esse software. Aqui, ó, esse sistema aqui, não sei se o PC lembra desse equipamento, PC, você lembra? Sim. É um equipamento que detecta telefone. Então o cara tá voando na área, ele vê todos os telefones que estiverem ali. Tá ligado, você vê. Entendeu aí, Alan? Respondeu você? Respondeu sim, professor. Eu acho que eu fui lá na Drone Show em São Paulo no ano de 2023, parece, e eu vi alguma coisa semelhante com isso. Pronto. Já. Porque existem várias tecnologias que identificam e detectam o drone. O que não existe ainda é que essas tecnologias estejam embarcadas nas aeronaves. Inclusive, essa solução, né, que nós vimos lá, né, funciona justamente como um sistema antidrone, né? Para você que quer ali preservar um perímetro ali, você quer deixar um perímetro seguro, né? Você pode utilizar essa solução e é essa finalidade, né? Você, nesse caso, com um plus a mais, porque você consegue identificar o equipamento, inclusive pelo modelo, né? Qual é o modelo do drone, e você, como foi dito, né, você pode impedir que esse drone entre nesse perímetro, ou fazer com que ele pouse, ou você pode sequestrar, você passar a ter o controle desse equipamento e trazer, inclusive, e controlar ele, trazer para você. Né? Tem algumas soluções no que se diz respeito a antidrone, que aí também é uma forma mais portátil, né? Seria em forma de uma pistola que você direciona diretamente para o equipamento e você consegue tomar o controle do drone, fazer esse mesmo processo, né, de pousar ou fazer com que ele retorne para o ponto de decolagem. Né? Gustavo, eu não entendi o seu comentário. Você botou assim, até os não comerciais. Eu não entendi legal. É que assim, tá falando que captura o drone, né? Basicamente quando ultrapassa. Mas você tem você tem diversos drones que utilizam sistemas operacionais diferentes, né? Com soluções diferentes para, por exemplo, o retorno, para essas coisas. Até esses drones que você constrói em casa, que não são comerciais, que não tem uma padronização, certamente, assim. Você consegue capturar esses drones também? Esses equipamentos, sim. Porque ele trabalha dentro da faixa de frequência. Ele identifica a comunicação pela radiofrequência. Então, ele identifica o equipamento no espaço aéreo. É tanto que existe um avanço que está existindo, um avanço agora, que a Força Aérea está promovendo, chamado de UTM. ATM é o espaço aéreo das aeronaves. O UTM vai ser o espaço aéreo dos drones. Essa é a proposta de futuro. Então, o que vai acontecer é que como é que eu posso dizer, Deus? Esse espaço UTM, ele vai ser registrado e os drones vão passar a ter transponder, obrigatoriamente. Se o cara for flagrado voando um drone não sendo experimental, sem transponder, ele vai ser preso. Né? É a regra que se pensa em criar. E aí esse UTM, esse espaço aéreo, ele já é identificado. Entendeu? Então, o objetivo do futuro é que o cara vai sentar no radar lá da Força Aérea, alguém decolou um drone em tal lugar, ele vai aparecer. Tem aquele programinha que vocês podem usar, o Fly Radar, o Fly Radar, que ele mostra os aviões pelo mundo que estão voando. Então, o futuro, o objetivo é esse aí. Transponder, Gustavo,
Pode, era só isso que você queria perguntar? Pronto. Quer responder essa, PC? A transponder é um dispositivo que aí embarcaram, né, na aeronave, que ele mostra ali em tempo real ali a telemetria, né, da aeronave, né? Mostra em tempo real onde a aeronave está, qual a velocidade, qual a altitude, né? Mostra todos os parâmetros de voo daquela nave. Com isso a gente consegue ali saber exatamente ali as informações de voo dessa aeronave. E o transponder, Gustavo, ele é muito utilizado para evitar o acidente aéreo, porque a torre de controle, ela visualiza a aeronave, né, na tela. Aí quando ela clica na aeronave, ela sabe a altitude da aeronave, a velocidade da aeronave, a direção da aeronave. Então, se eu tiver duas aeronaves a 30 mil pés, vai ter um acidente. Então, o que é que ele faz? Ele separa as chamadas aerovias. Então, o cara que é controlador de voo sabe que uma aeronave indo do norte para o sul e uma outra vindo do sul para o norte, uma tem que estar a 30 mil pés, outra a 31, a 32, ou 29 ou 28. Então, quem traz essa telemetria é o transponder. O transponder também tem uma função muito interessante, que ele emite um alarme na aeronave quando as aeronaves estiverem próximas da mesma altura para se chocar. Quer ver um exemplo? Teve um acidente da Gol, eu não lembro o ano agora, teve um acidente da Gol com o jato Legacy. Isso aconteceu, o jato estava saindo do Brasil, estava indo para os Estados Unidos, e o avião da Gol era um avião comercial. O que foi que aconteceu? Tudo indica, né, é o que se fala nas reportagens, que o cara do jato Legacy, para ter um voo mais tranquilo, desligou o transponder. Então, o avião da Gol veio, ele não viu, um passou pelo outro, só que a posição de que a aeronave da Gol passou pela asa do Legacy, do avião menor, que era um jatinho, ela cortou a asa do avião da Gol, e aí o avião caiu, matando todos os passageiros. Então, vejam a importância do transponder para a aviação, né? Isso aí, o objetivo do futuro é que o transponder esteja no drone. Para quê? O avião está vindo de lá, o transponder está indicando, ó, tem um drone na sua região. Então, a pergunta de Rawan, né? Eu vou ter, Rawan, um equipamento que indique que outra aeronave está próxima. É o caso do transponder. Vocês entenderam isso? Entendeu, Gustavo, qual é a função do transponder? Eu quero o transponder. Beleza? Sim. Alguma outra pergunta, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem de um drone terrestre, certo? Que nesse mesmo congresso que nós participamos, tá? Ele tinha dezenas de equipamentos, aeronaves e tal. Então, olha, esse carrinho aí, tá vendo? Você tem um drone, ou melhor, um quadricóptero de um lado, e você tem um carrinho do outro. Esse quadricóptero que tá aí, ele é um FPV. Tem uma telinha do lado dele lá, ó, bem do lado dele. Deixa eu ver se meu mouse aparecer aqui, show. Tá aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever. Tá bem aqui nesse ponto aqui, ó. É uma telinha. Então a imagem que sai da aeronave, ele aparece nessa telinha. Aí você tem esse carrinho aqui, que ele é um drone terrestre, e ele também apresenta essa imagem na telinha. É muito massa. Quando eu estiver falando aí, eu vou ver se eu acho um vídeo para vocês verem no YouTube, né? Esse carrinho é interessante, pessoal. Ele parece aqueles brinquedos. Ele vai, aí se ele cair e ficar de cabeça para baixo, a lente da câmera vai e vira. E aí o cara consegue fazer o avanço. Isso aí é usado nos ambientes de guerra, né? O cara tem um túnel, ele quer verificar o túnel, ele vai e lança esse objeto para ver se tem alguém dentro do túnel, tá? Gostaria de fazer alguma pergunta? Você? Inclusive, eu tive a oportunidade de operar, né? Operar esse Você operou, esse foi? carrinho, né? No dia eu não Operei soube, ele, não vi, não. eu operei ele Mas, realmente assim rapaz,
para observação, inclusive, assim, um ambiente que eu operei ele lá poderia simular uma área interna, né? Um ambiente confinado. Então, você pode vasculhar de repente sem expor o operador, vasculhar um ambiente sem se expor, né? E, inclusive, ali eu vi simulações ali de ele descer degrade, descer escada. Ele consegue fazer isso sem sofrer danos. Como você bem disse, se ele desce, em algum momento ele fica em ponta cabeça, automaticamente a câmera inverte e você consegue ver as imagens de forma normal, né? Realmente um equipamento interessante. E tem um detalhe, o que você está falando, gente, é o seguinte: você tem um sequestro, mas você não sabe quantas pessoas estão ali. Então ele pode usar aquele carrinho para ir pelo solo, ninguém vai perceber, porque é pequenininho, é bem pequenininho mesmo. E ele é super resistente. E aí você consegue visualizar para ver se tem vítima, se não tem vítima, se tem pessoas com mais intenções, enfim. Então são tecnologias que são utilizadas na segurança pública em benefício da sociedade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Mentira, que ninguém vai perguntar nada. Ah, pronto. Cadê? Fale, pergunte. Nenhum. Hã? Não, falei que não tinha nenhum. Ah, tá. Nós falamos sobre esse carrinho, né? Mas o drone, quadricóptero, o drone, né? Ele pode ser usado, inclusive, também nessa atividade. Quando eu falei aí, você fazer uma vistoria, um avanço em um ambiente confinado, né? Nós já observamos aqui, a gente já teve experiência de ver uma técnica, né? De usar o equipamento, né? Para você entrar em um ambiente confinado, né? E você preserva a célula tática, né? Inclusive, tem alguns equipamentos que estão projetados especificamente para isso. Tem um equipamento muito interessante que é um equipamento americano, é um drone que ele pesa 80 gramas, né? Cerca de, me parece que é 80 gramas, é um minúsculo, né? E para justamente ser usado em ambiente de guerra, né? Você usa de forma ali velada, de forma ali discreta, você consegue utilizar o equipamento para checar ali o ambiente do inimigo, né? Antes de enviar uma célula tática, né? Então, existem equipamentos projetados especificamente para isso. Você pode usar em ambientes confinados e de modo furtivo. Pelo baixo barulho, pelo tamanho, ele é menos perceptível, né? E o mais engraçado é que muitas vezes se fala isso, parece que é coisa de cinema, né? E não é, tá? Gente, é assim, ó. Sim, Gustavo, você disse que tem uma pergunta sobre outro conteúdo. Por favor, Gustavo, faça. Que é o seguinte, em uma aula sobre legislação, o senhor tinha falado sobre a questão dos drones autônomos, né? Que no Brasil é proibido a utilização de drones autônomos. Porém, hoje em dia você está vendo vários drones, inclusive da DJI, que eles vêm com funções de IA, em que ele controla sozinho o drone para certas atividades. Em relação a esses modos de voo, é proibido? Você está cometendo um crime ao utilizar esses modos? Quer começar aí, você? Assim, eu vi, né, muito aqui, eu tenho pesquisado, inclusive, não é minha praia, né, mas o serviço as operações com drones ali, esses modos de voo autônomos, ele tem um modo de seria um modo de rastreio, né, isso de auto-track, de seguir um alvo, né, eu creio que seja nesse aspecto. Porque, assim, não é minha praia, né? Não tenho um conhecimento, né, sobre as operações, assim, nunca foi a minha operação, nunca operei um drone para agrícola, né, para pulverização, mas o voo com esse tipo de equipamento, você faz um voo ali programado, né? Você vai traçar ali uma área que ele vai, né, vai fazer uma rota e você não tem um controle
ali você tem o monitoramento do voo, né? Você tem o monitoramento do voo, mas o voo é feito de forma autônoma, né? Então, assim, não é... Eu diria que não tem nada que, né? Assim, tem a legislação, ela não fala nada sobre essa questão do voo autônomo, né? A possibilidade do voo autônomo. Já foi discutido aqui, né? Falado aqui sobre, né, o tipo de operação em área rural, né? Então, profissionalmente, inclusive, tem curso para isso, né? É um voo ali que você está monitorando equipamento ali, assim, o equipamento está fazendo o voo, né, de forma ali programada, mas tem um operador que ele está ali monitorando todo o passo ali, né? Em qualquer momento ali ele pode intervir ali, né, e ele tomar o controle ali do equipamento. Então, o equipamento, apesar de ele estar fazendo algo programado ali, fazendo algo remoto, né, automático, mas tem alguém ali que está no comando do controle. Então, assim, não tem nada né, eu não vejo, né? Particularmente não vejo nada de legal, né? Quando eu falo, estou se tratando desse tipo de voo, né? Nessas características que eu tô citando aqui, né? Se o Valdo quiser, se tiver complementar, mas como eu falei, né? O próprio Gustavo acho que foi o Gustavo deu uma resposta aí. Seria uma aeronave automatizada? Sim. O que é um drone autônomo? É aquele drone que vai fazer tudo só, sem a necessidade do homem. Quando eu sou o programador e o gestor do voo, eu programo o drone para que ele decole daqui e pouse ali. Isso é um voo automatizado, mas eu tenho que monitorar o voo, como disse Paulo César. Se por algum motivo tiver alguma situação de risco, eu posso parar, eu posso retroceder, eu posso assumir os comandos. Então esse é o detalhe. Existem projetos, gente, para quem é porque aqui não temos alunos de logística. Peraí, consegue utilizar sem controle nem nada, sem monitoramento? Peraí, complemente sua pergunta, tá faltando alguma coisa aí. Fala, Gustavo. Não, é que no caso, por exemplo, DJI Neo, que é um drone que é novo e também tem o Flip, você consegue utilizá-lo sem necessariamente ter um controle. Você pode simplesmente ligar ele, escolher o seu modo de voo na carcaça do drone e ele vai voar sem você triscar em nenhum tipo em nada que dá para você mexer, tipo assim, nem controle no rádio frequência, nem pelo celular. Ele simplesmente vai ligar, aí você pode colocar talvez para ele te seguir e ele automaticamente vai te seguir. Você não tem como... O único jeito de você parar ele é, por exemplo, colocando a mão embaixo, que aí ele pega e para. Mas você não existe um controle que você vai pegar e apertar em um botão para ele voltar para casa, então para ele pousar, algo do tipo. Pronto, massa a sua observação. Mas eu te pergunto, quem programa o voo dele? É ele sozinho? Ninguém. Ele sozinho programa o voo dele. Não. Você mesmo falou, você tem que ir nas configurações dele e dizer o modo de voo. Se você disse o modo de voo, você está dizendo é como você quer. E quem está dizendo é o ser humano. Quando a gente trata do voo autônomo, a gente está falando da máquina decidir. É tanto que existem as regras do uso da IA. Então, o uso da IA nesse sentido, tem que vamos dizer assim, ele é controlado porque a IA, por natureza, aprende o tempo todo. Não fiquem pensando que a IA é um servidor que está ali isolado. Não. A IA tem um sistema técnico-neural que, se eu usar a IA e fizer uma pergunta para ela, ela pega a minha pergunta e vai buscar no banco de dados a resposta. Se ela não souber, ela não responde ou ela busca algo similar. Aí, se você vê um erro na IA e você chega para ela e diz assim, IA, essa aqui resposta que você me passou não é adequada, é isso, isso, isso e isso. Sabe o que a IA faz? Ela é verdade. Olha só, aí ela vai, rebusca e ela se recalcula e ela se reprograma. Massa. Se PC vai lá e pega a mesma IA e faz uma pergunta igual a minha, ela vai vasculhar e a probabilidade dela usar a resposta que ela aprendeu comigo é de quase 100%. Então ela está aprendendo o tempo todo. Se eu coloco um IA num drone para que ele controle o drone, o que é que vai acontecer?
Pronto. Eu não quero que o drone passe por tal lugar. Eu programo ele para não passar ali, informando que ali é um lugar inseguro. Pois bem, em algum momento, se alguém dentro daquela IA passou por ali, ela vai buscar aquela informação e vai me desobedecer. Então ela deixou de ter um voo automatizado e passou a ter um voo autônomo. Então qual é a minha dica? Dê uma olhada no próprio AVA. Eu fiz algumas indicações de filme. Eu não sei se está lá um filme. Lembra daquele menino que fez Transformers? Tem um filme que retrata essa história. Ele tem um irmão gêmeo, tá? E aí existe um IA nesse filme que controla tudo. Assistam esse filme, vou ver se eu acho aqui, indico enquanto o PC estiver falando. Aí o irmão gêmeo dele, por algum motivo, é tirado de cena. Tá. Aí a IA passa a acreditar que esse irmão gêmeo pode ajudar ela a desbloquear um recurso que esse irmão que saiu de cena pode desbloquear um recurso dela para que ela se torne absoluta. E essa IA, nesse filme, assume conta bancária, sistema de energia, metrô, tudo. Então, por esse motivo, como a IA é um elemento de aprendizagem, é uma inteligência artificial, então, como ela pode tomar as decisões pelo ser humano? Isso entra no processo ético. A ética entra aí. Então, como é que eu vou confiar na IA para pilotar? Pronto, eu vou ter um drone, eu vou ter um avião, eu não tenho um ser humano pilotando e vou colocar a IA para pilotar. Ela vai decolar, ela vai pousar, vai fazer tudo, mas numa perfeição. A questão é, em algum momento ela pode aprender a dar um loop. E a decisão de dar o loop ou não é humana. Ela trabalha por probabilidade. Conseguiu entender, Gustavo, o caminho do raciocínio sobre o que você está perguntando e tentar te mostrar como esse drone que você está falando, ele tem programações que você, ser humano, define e ele vai seguir. Seja, botar a mão embaixo, ele pousa. Ele não está pousando botando a mão embaixo porque ele é autônomo, não. É porque você programou ele para quando botar a mão embaixo, ele pousar. Então, todo aquele processo é programado e programável. E aí, Gustavo? Compreendi, sim, o que o senhor quis dizer. Tirou minha dúvida. Que bom. Paulo, você quer complementar? Né, e sobre é uma coisa que eu tenho, serve para mim, né? E eu tenho, é uma coisa, um conselho que eu tenho, repasso, né? Para quem passa aqui pelo aqui, né? O curso Corpas aqui, você conhecer o equipamento, respeitar os limites dos equipamentos, né? Porque hoje nós temos equipamentos que a gente pode programar para ele fazer um voo, né, automatizado e de repente avançar determinados limites que a legislação não permite. Então, ainda assim, o drone, como foi citado aí, né, o drone Neo, né, dentro das características, eu tenho que conhecer as limitações técnicas do equipamento e de legislação, para que aí, mesmo dentro dessa programação, desse voo automatizado, esteja tudo dentro das regras, né, tudo dentro da legislação e de forma assim segura para que eu não tenha um incidente com o equipamento, não perca o equipamento, não tenha um choque com o equipamento em algo que, né, em uma árvore, em uma parede. Então, só complementando sobre essa questão do voo, né, automatizado, né? A gente eu sempre digo, nós temos que, o operador de drone, o piloto de drone, ele tem que se comportar como se fosse um piloto de aeronave tripulada. Ele tem que conhecer o equipamento, conhecer as características do equipamento, o alcance que esse equipamento tem, né? Quando eu falo alcance, de um modo geral, de autonomia, de intensidade de sinal, dos recursos, né, dos sensores que estão ali embarcados, mas também reconhecer as limitações do equipamento e fazer seu voo pensando justamente nisso, em todas as características de tudo isso que ele tem ou não tem à disposição, para que ele faça, né, uma programação, um voo, né, seguro e não tenha nenhum tipo de intercorrência aí durante sua operação. Uma pergunta para minha turma. Vocês embarcariam num avião que estivesse sendo controlado por uma IA? Não. Sinceramente, eu acho que sim.
divergentes. Já que temos uma divergência, Beatriz, Massa, Mari e Ano vai. Por que, Gustavo? Aí, assim, não é uma exposição, viu? É um conjunto de argumentos, porque talvez você tenha a sua opinião e você possa convencer os outros aí. A Maria Cristina não, né? João Pedro falou que não. A Fé disse esqueça. Você gostaria de comentar, Gustavo, o porquê? Assim, eu acho que é da mesma maneira que hoje em dia você tem carros autônomos e era impensável há um tempo atrás, sabe? Ninguém foi a pessoa falou assim, um carro que se dirige sozinho. Todo mundo maluquice, entendeu? E hoje em dia você tem carros que fazem isso. Para muitas pessoas ainda é maluquice, mas está se tornando cada vez mais comum esse tipo de coisa. E eu não acho, eu acredito que provavelmente depois de muito tempo seja possível sim que uma IA controle o avião, mesmo que tenha uma pessoa ali que vai servir só de, no caso, de segurança, sabe? Como algo de segurança. Ah, tranquilo, deixa eu ver aqui. Quem é? É Samuel. Samuel. Ah, foi. Ô, Samuel, boa noite. Eu tava em Catu hoje e entrou com a conta da tia. Tá bom, Samuel, desculpa, viu? Chamei pelo nome da sua tia. O Gustavo, seu argumento é válido. Alguém gostaria respeitosamente de dialogar com o Gustavo? Por que você não voaria, não ia? Mas ninguém não é possível. Não, não, não é possível. Todo mundo disse eu não vou, nunca, jamais. Mas agora que eu estou perguntando, vocês não vão me responder essa? Gente, Eu penso o seguinte, tipo assim, nem os seres humanos que é ser humano não são totalmente confiáveis. Aí, tipo, como que eu vou confiar totalmente em um sistema que vai fazer o que der na telha dele? e aí? Muito bem, Ravana. Show de bola. Gustavo comentou uma coisa no chat. Deixa eu ver. Ô, Gustavo, pode abrir seu microfone tranquilamente. Esse diálogo é ótimo. É, Outra questão é que boa parte dos acidentes, né, é falha humana, certo? Bom, essa questão de boa parte dos acidentes. Quem que abriu o E microfone? tipo Beatriz? assim, não, Havana, tipo assim, Oi. a IA, ela vai ser um programa criado por humanos. E se por acaso algum sistema lá, tipo, erra algum código lá, que no futuro pode ser que venha a IA acontecer algum erro grave. Então, Eu entendo Gustavo. perfeitamente, mas, tipo assim, quando a gente vai colocar no papel mesmo, a chance de um sistema errar, levando em conta que ele foi programado para observar tudo aquilo de maneira super rápida, é menor do que a chance de um ser humano errar. Como, por exemplo, eu vou dar exemplos da questão dos carros autônomos, em que muitas vezes onde eles estão, quando acontece um acidente relacionado a eles, é mais culpa de outra pessoa que estava dirigindo um carro normal, uma pessoa estava dirigindo, do que culpa do carro autônomo. Às vezes pode ser o seguinte, ele não foi programado para aquela situação específica. Mas se você tivesse todos os carros autônomos, você estaria numa situação ideal em que nada muito fora do padrão aconteceria, que é algo que acontece quando você tem um ser humano dirigindo. Eu acho que entraria na mesma coisa dos aviões. Quando você tem, obviamente, um tráfego que ele é feito basicamente por pilotos automáticos, o que acontece, na verdade, é isso, né? Basicamente, o avião ele já tem um piloto automático, durante boa parte do voo ele segue dessa maneira, e pousagem, essas coisas, quem faz isso é o piloto. Tô correto? Mas, com todo respeito, você não pode considerar o piloto automático com o IA. É o mesmo problema do drone. Perdão, é falta de conhecimento relacionado, entende? Pronto. Mas eu digo dessa maneira, eu acho que quando você tem todo um ecossistema em que funciona pela inteligência artificial, acaba sendo mais seguro do que todo um ecossistema que funciona somente por pessoas. Mas você, com a inteligência artificial, não é um ecossistema.
Compreende? Humano. Pessoal, o nome do filme é chamado de Controle Absoluto. Assistam esse filme se puderem, tá? Que é muito interessante. Ele é feito até por aquele ator de Transformers. Mas o nosso diálogo tá massa. Entendeu? Tá show de bola. Por quê? Porque Gustavo trouxe uma observação interessante em relação à confiabilidade do sistema. Massa. Mas o sistema pode ser hackeado? E agora? Isso é mais um risco, né? É uma discussão que, se for iniciar, é muito grande em relação a isso, entende? É extremamente extensa sobre essa questão de confiabilidade e tudo mais. Pronto. Os É prós aí e que contras. tá esse ambiente da relação uso de ar. Mari falou o seguinte: eu acredito que seja muito arriscado. Acho que em termos de. Pera aí um momento, deixa eu abrir aqui o chat, tá? Você não consegue, não, Mari, abrir seu microfone se você quiser falar. Vou ler aqui para todo mundo. Eu acredito que seja muito arriscado. Acho que temos que considerar tipo que humanos, em algumas situações, conseguem improvisar e tomar decisões por intuição ou por experiência. E nem sempre a IA pode saber lidar com problemas inesperados. Além dela, não ter a questão dos sentimentos, né, de ali com a vida de tanta gente nas mãos. Então, eu me sentiria mais segura sabendo que tem um piloto humano no comando, a vida dele está tão em risco quanto a minha. Também é muito válido essa intervenção de Mari, porque ela traz a confiança no homem, e isso é um fato também, né, que a gente tem que considerar, porque o homem, ele tem a relação do sentimento na tomada da decisão, seja para o bem, seja para o mal, tá certo? Paulo, você quer... Nesse caso, realmente é uma discussão interessante, né? Nesse último caso aí, eles comentaram, no caso do homem, é o próprio instinto, nesse caso, de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência, a tomada de decisão, né? O instinto de sobrevivência ali, ela realmente uma discussão interessante. Sim, é isso aí. E aí, pessoal, gostariam de contribuir mais um pouco? Professor, tem uma dúvida. Assim, Fale, no meio pode do perguntar. nosso bate-papo, eu fiquei com uma dúvida. Qual seria o Tá contexto um pouco baixo, Ravana. Pode repetir? seria tipo assim, qual o contexto do piloto automático? Pronto. O contexto do piloto... Quer responder essa, PC? Então, o piloto, o piloto automático, nós temos algumas aeronaves aqui no nosso grupamento que detêm desse recurso, né? O piloto automático, eu vou colocar de uma forma simples aqui, é como se fosse, assim, o piloto automático do carro, né? Carros que detêm aquela função do piloto automático em determinada condição, e aí eu estou falando isso aí, sim. Tem alguns carros, como foi citado aqui, uns carros que têm uma tecnologia mais abrangente, que com a ajuda de câmeras e sensores, você consegue realmente ter uma funcionalidade melhor desse recurso piloto automático, né? Mas com base ali em sensores, em parâmetros ali, ou seja, do carro autônomo, como tem, né? Alguns carros, exemplo da Tesla, né? E algumas aeronaves, né? Você consegue permitir que o equipamento faça uma navegação ali, faça um voo ou faça uma condução em um determinado trecho, né? De forma ali programada, né? Tem uma rota programada, uma rota específica. Então, ele vai se utilizar de todos os parâmetros, todos os sensores, toda a telemetria ali que ele tem à disposição ali para seguir aquela rota, né?
Então, o piloto automático é isso. E aí, assim, mas nisso aí ele vai ter ali, no caso das aeronaves, né? Tem ali o piloto sempre monitorando, né? Em determinado momento ali ele pode tomar o comando desse equipamento, dessa aeronave. Então, mais uma vez, nós temos aqui, temos um avião e temos um helicóptero que detém dessa tecnologia, né, desse recurso do piloto automático. O piloto, ele traça, tem um planejamento ali de uma rota, de um voo para um determinado destino, e depois de decolado, ele aciona o piloto automático que vai passar ali, dar uma liberdade, inclusive, para ele abrir mão dos comandos. Abrir mão dos comandos e a aeronave vai seguir aquela rota, inclusive ele pode programar até para, durante esse percurso, a aeronave fazer, inclusive, mudar de altitude ou mudar ali, de repente, uma proa para algum outro nível, né, para alguma outra direção, né, mas sempre ali sendo programado ali por quem está no comando, né? No caso dos carros, como foi citado aí, dos carros autônomos ali, eles utilizam ali das câmeras, dos sensores, né, e do recurso de satélite para estar executando aquela rota ali, né, e observando ali de repente ali outros carros que estão ali circulando na via, né? Isso aí eu estou falando dos carros mais avançados, né? Outros carros que estão na via ou até pedestres que de repente passe ali, né, durante o trajeto, ele vai se comportar de forma programada para evitar, né, essas situações e seguir aquela rota pré-determinada ali de forma automática. Beleza. Havana, Entendi. te respondeu? Entendeu? Pronto, deixa eu dar vou acrescentar. Gustavo, você faz que curso técnico? Eu faço técnico em informática para internet. Sim, você é de que cidade? Eu sou da cidade de Guanambi. Pronto. Havana também, né? Eu também. Beleza. Acho que João de Salvador, João faz mecatrônica. Então tá nesse universo aí. A questão é a seguinte, quando a gente fala em piloto automático, ele é uma programação para uma atividade limitada. Tem um caso interessante de uma situação que aconteceu com um avião, salvo engano, na África. Os pilotos da aeronave programaram o piloto automático para ele navegar a 30 mil pés, não sei quantos nós de velocidade, certo? Em rota tal, com a linha, né, de rota tal, e aí ficaram ali. O que aconteceu? Dormiram. Os pilotos dormiram. E aí passou do ponto. Passou do aeroporto. Quando acordaram já tinham passado não sei quantos quilômetros. Então, o piloto automático é uma programação na qual você diz um ponto de início e ele vai seguir até que você desligue ele. Ou você programa o desligamento dele. Né? Quando o PC usou um exemplo massa, quem conhece, tem alguns carros que você tem esse piloto automático, você marca 80 km, ele vai a 80, vai subir ladeira a 80, vai descer a ladeira a 80. Aí se você tocar no freio, ele desliga o piloto automático. Então, o piloto automático nesse sentido. A questão autônoma, ela é complexa, porque ela introduz nesse contexto tomadas de decisão. E é na tomada de decisão que existe aí agora o diálogo de vocês. Gostaria de fazer alguma pergunta? Não, eu ia falar exatamente isso, que tem, por exemplo, tem alguns ônibus também que utilizam o piloto automático na questão de, por exemplo, aumento da velocidade. Eles botam uma velocidade, por exemplo, de 65 km por hora, 75. E aí melhora até a vida do cara que está dirigindo, do motorista também, né? Porque aí é um descanso maior também para a questão do acelerador, que ele tem que apertar para... Embreagem. Exato. Marcha, né? Enfim. Já dá uma melhorada. Mas esse diálogo nosso aqui, né? Foi positivo.
que é que vocês entendem por esse diálogo? Professor, eu acabei saindo, só que eu escutei pela metade. Então, eu escutei muito do... Não, Vai ter que assistir a gravação agora. Aí, só que eu vi que você estava falando desse negócio de piloto automático, né? Aí eu estava vendo na internet que tem um avião que ele já tem um próprio comando para, caso alguma coisa acontecer com o comandante da aeronave, ele mesmo retornar para o próprio aeroporto que ele decolou e fazer o pouso. Pronto. Aí, esse tipo de piloto automático é utilizado hoje em dia com frequência ou só nessas aeronaves novas? Não, é só nessa aí que uma aeronave deve ser experimental. A discussão aqui antes não era a questão do piloto automático em si, era a inteligência artificial e a aeronave autônoma. Existem umas discussões sobre isso em relação às guerras, porque se você, quando você lança um míssil, se você não puder intervir, já era. Gente, é o seguinte, esse papo tá espetacular, maravilhoso, sabe? Mas temos que respeitar aí o horário do nosso querido Paulo César, tá bom? Não, não. Apesar do À nosso vontade. diálogo aqui sobre automático, autônomo, é interessante, porque faz parte, a segurança pública tem uma vantagem nesse sentido, porque a gente acaba usando o drone de muitas formas mesmo. Mas a técnica é que é imprescindível, né? Você não adianta estar com um drone a 500 metros de altura ou um drone a 30 metros de altura. A técnica é que vai ser apurada. Eu gostaria de fechar aí, PC, antes de eu passar aqui para o conteúdo do AVA? É sobre o que você disse em relação à técnica, né? Realmente, né? E como eu repetindo, né? O piloto, ele tem que se comportar, tem que pensar como se fosse um drone, fosse um piloto de aeronave tripulada. Então, por vezes, em algumas operações aqui, eu já vou para o local ali e já faço um estudo do local, com recurso do próprio celular, né? Da própria internet, faço ali uma análise ali do terreno, né? Eu verifico ali a direção do vento, então eu já vou para o local sabendo a direção do vento, né? E assim, uma das coisas que o piloto ele deve se preocupar, né? Intensidade e sentido do vento, né? Se ele vai voar contra o vento, se ele vai voar a favor, isso vai interferir no voo, né? Inclusive na autonomia. Se ele voar a favor do vento, ele vai ter dificuldade de voltar com esse equipamento. Vai ter o vento, o drone vai brigar com o vento para retornar para o ponto de decolagem. Então, realmente pensar como se fosse ali um piloto, né? Observar o cenário ali das estruturas, das edificações, do relevo, a condição climática, né? Para que ele não tenha surpresas, ele já vai, como eu falei anteriormente, né? Além de conhecer o equipamento, né? Ele fazer ali uma análise de risco daquele ambiente que ele vai operar, né? Então, não é só o equipamento em si, o equipamento com toda essa experiência, né? Com toda essa visão, né? Técnica e também operacional, para você não ter problemas. E nós estamos utilizando de uma ferramenta, né? Para atividade, né? Específica ali, atividade de salvamento, uma atividade policial, uma atividade de defesa civil, mas tem essa peculiaridade, né? Que você, por vezes, você vai voar, você vai fazer um voo em um lugar que você nunca não conhece, né? A missão é determinado lugar, um lugar que você nunca foi, e aí você faz aquela análise de risco ali, né? Do terreno prévio para você minimizar surpresas lá durante a operação. Show de bola. Eu sei que Paulo vai continuar conosco aqui, né? Eu acredito nisso, mas assim, agradecer muito de coração essa disponibilidade de estar com a gente, né? De explicar essas particularidades, né? Como a gente mostrou ali, você utiliza o drone na segurança pública em benefício da sociedade, isso é muito importante. Seja na área da polícia, seja no bombeiro, seja na polícia civil, seja no DPT, enfim, está tudo englobado ali naquele contexto. Então, meu amigo, muito obrigado,
Antes de eu partir aqui, eu te agradeço muito. Você sabe que você é um orgulho de amigo, eu tenho muito orgulho de trabalhar contigo, você, Seixinhas. E obrigado por sua contribuição mais uma vez conosco, sempre. Pode contar comigo, irmão. Tamo junto. Valeu. E eu vou partir aqui, pessoal, para o AVA, né? Tem muitos de vocês que eu compreendo que ainda não fizeram as atividades. No início aqui da aula me perguntaram prazo. Então, vocês têm até domingo. Ah, professor, mas até domingo por quê? Porque eu tenho que fechar o curso, vocês têm que receber o certificado e ainda por cima eu tenho que utilizar, fazer a análise do que vocês escreveram para mim. Tem muita gente que escreveu coisa boa, tem muita gente que copiou coisa da internet, que eu vi muita coisa. Então eu não posso ficar à mercê da internet, eu tenho que ficar à mercê do que vocês me disserem em relação à opinião de vocês. Então, só recapitulando rapidamente, eu serei breve, hoje a nossa aula foi bem tranquila, né? Porque muita carga de informação já foi falada. Então, tivemos nosso primeiro encontro, a apresentação do curso. Quem quiser, volta, leia, tá? Eu sei que depois que termina o curso, pegou o certificado, ninguém volta para ler mais nada, a gente sabe como é que funciona. Mas nós temos as aulas gravadas, então vocês podem guardar esse link para vocês, tá? Aí a primeira atividade obrigatória que nós tivemos, né, foi os drones e a profissão. Então, temos hoje, claro, que estão cadastrados 57 participantes, fizeram as inscrições, e só foram enviados 29 trabalhos. Não tem problema, eu sei que muita gente vai responder. E aí a pergunta era, né, a primeira pergunta foi a seguinte, não é? Na sua opinião, como as ciências da natureza contribuíram para o desenvolvimento dos drones e das ciências da natureza que você citou, quais estão presentes na sua profissão? Então, por que aqui? Porque nessa primeira aula aqui, ó, nós fizemos uma visita virtual ao GRAE, nós falamos sobre o que são drones, as relações com as profissões. Então, quem não assistiu, assista. Na segunda aula, falamos sobre conhecimentos científicos e as aeronaves remotas. Então, eu trouxe aqui, ó, Isaac Newton e aviação, ou seja, qual é a relação do estudo, tá? As aeronaves remotamente pilotadas, ciências da natureza, drone e robô Severino, esses dois aqui são só 2 artigos pequenos, acho que não tem nem 2 páginas. É uma matéria, não são nem artigos, são matérias que estão aí, vocês podem ler, é muito interessante, tem muita informação interessante. E aí tem um filme O Menino que Descobriu o Vento, não sei se vocês já assistiram esse filme. É muito interessante esse filme também, porque ele fala da questão da construção do conhecimento científico e produção de algo conhecimento científico. E aí no segundo encontro, vocês responderam a seguinte pergunta, né? A física é a ciência que estuda os fenômenos da natureza. Gente, vocês estão vendo essa imagem aqui? O que acontece com a aeronave quando ela é atingida por quando ela é atingida por um raio? Acredito que nada, não? Ela é meio que uma gaiola de Faraday. Isso. Olha aí a resposta dada. Porque ela circula por uma carcaça, mas corre riscos, né? Pode não acontecer, mas existem riscos. Então a física é uma ciência. Isso, exatamente, Felipe. Ele gera um caminho, né? Para que o raio se dispersa, tá? A física é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza. Diante dessa afirmativa, cite 2 exemplos do seu cotidiano que é explicado através dos conhecimentos científicos da física sem a necessidade de cálculo. Então, assim, eu estou olhando aqui, como é que a física contribui para mim, né? Que eu não preciso calcular. Então, temos 57, 24 já responderam. Massa, não tem problema. Na terceira, falamos sobre dinâmica de voo e meteorologia aeronáutica. Foi uma aula muito interessante, muito rica, tá? Salvo engano, com o profissional. A segunda aula foi com Felipe Dias, a terceira com Galassi. Marcelo Augusto, que ele falou bastante sobre agrimensura, agricultura, pulverização com drones, né? Muito interessante. E aí eu trouxe para vocês 2 perguntas. Quais os impactos sociais que podem ser causados pela negligência na sua profissão e como os conhecimentos científicos da meteorologia podem ser utilizados pela sua profissão em benefício da sociedade? Então, só 17 responderam. Massa. Legislação aeronáutica e segurança aeronáutica. Então, você tem aqui os livros. Esses livros não tem mais do que 5 páginas, é pouquinho.
só para explicar o que é a legislação, o que é a segurança e tal. Trago um documentário que vocês acham esse documentário no YouTube, mas se quiserem vir aqui no ar, é só clicar que vocês vão para a página, que é o chamado Desastre de Tenerife, né? Considerado o documentário do maior desastre aéreo do planeta. Mari, você está fazendo um curso técnico, certo? É a sua profissão. Entendeu essa? Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre isso? Ah, massa. Então vocês estão fazendo um curso técnico, é a profissão de vocês, dentro do que vocês estão aprendendo, dentro do curso técnico, vocês respondem. Aí foi a aula com Galassi, nós tivemos a atividade obrigatória, segurança aérea é a sua profissão, que é o seguinte. O que você entende por segurança do trabalho? Gente, eu quero saber o que vocês entendem, eu não quero saber o que a internet diz, e nem o que a IA responde. Esse curso aqui não é um curso para você repetir aquilo que está escrito. Não. Eu quero saber, pô, professor, segurança do trabalho é algo que me protege. Responda o que você achar. Cite 2 exemplos de equipamento de proteção individual que são relacionados com a sua profissão. Gustavo, a Ravana e tal. Gustavo, você sabe um EPI que você poderia me dar de exemplo para a sua profissão? Rapaz, eu imagino que no máximo tem um fio terra, né? Para você não tomar choque caso tenha sobrecarga. Isso eu ia falar também. Agora, outra coisa. Moça, O máximo viu da não, Jorge. Não. Você pode ter um óculos, você pode ter um abafador, luva, capacete. luva. Aí você vai, um exemplo, você vai entrar num prédio que está sendo reformado e você vai ver, você é de informática, eu estou falando no cenário da informática. Aí você vai entrar num prédio que está sendo reformado e você vai atender a um servidor lá que está tendo problema. Você vai precisar usar um capacete. Então você tem que pensar na sua profissão, né, de acordo com a demanda. Onde é que você vai estar? O que é que você deseja? O que é que eu penso? Pessoa, curso de agropecuária. Ele vai estar no campo. Ele vai precisar usar uma bota, ele vai precisar usar uma luva. Eu não sei o nome daquele negócio que usa assim, tipo um jaleco assim de frente. Ravana, pergunte. É mais para mencionar mesmo, igual você estava falando, que eu tenho um primo que trabalha na área de eletricista e tudo mais. Aí ele trabalha, tipo assim, ele tem uma área ampla de trabalho. E aí ele estava esses dias mexendo acho que estava montando uns computadores lá no trabalho. E aí que ele foi a empresa mandou ele ir em uma escola, só que a escola, vamos dizer, estava de situação precária. E ele foi lá e ele levou só as coisas básicas para mexer literalmente no computador. E chegando lá, ele caiu um pedaço do gesso em cima da cabeça dele. Ei. Entenderam? A Havana trouxe um exemplo espetacular. Entenderam? Cuidado. Então, cite 2 exemplos de equipamentos de proteção individual que são relacionados com a sua futura profissão. Qual a diferença da investigação do acidente aeronáutico para a investigação de um acidente de trabalho na sua profissão? Eu falei isso aqui, né? Já expliquei isso aqui. Expliquei hoje em Catu de novo. Expliquei ao pessoal. Então, eu tenho só 7 respostas. Tá certo? Vamos lá. Indiquei os filmes e tal. E aí você entra no mundo do trabalho dos pilotos, que é isso que a gente está falando hoje. Evidente, gente, que eu trouxe aqui um panorama, né? Porque esse assunto ele veio sendo tratado todos os dias, tá? Então ele fala aqui no Brasil, como é que surgiu o Vant, ó. No Brasil, a história das aves de pequeno porte foi marcada pelo BQM, né? Um BR, o primeiro Vant. Isso no início da década de 80. Na minha tela não carregou, mas você tem absoluta certeza que vai carregar. Desde então, ele vem explicando como o investimento, gente, anual em drones vem crescendo. Olha só, em 2021, 2022, 2024, 2025, aí começam as previsões, tá? Então ele fala dos crescimentos.
Em 2000, deixa eu ver, ele fala o que aqui, ó. Dados oficiais da Força Aérea Brasileira confirmam a elevação contínua de voos no Brasil por ARPs homologadas. Quer dizer, ARP é a aeronave remotamente pilotada, homologada porque ela está cadastrada. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo registrou um total de 390.840 voos em 2023. Um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Eu nem trouxe dados de 2024 e 2025. Ou 2024, porque esses dados são de 2024, ele lê 2023. Então tem os dados de 2024. Você deve estar ultrapassando mais de 500 mil hoje, eu tenho certeza absoluta. Para vocês terem noção, pessoal, ano passado, no Carnaval de Salvador, entre 6 horas da tarde e 8 horas da noite, na Barra, tinha mais de 250 solicitações de voo de drone. Quer dizer, imagine aí, dentro do espaço de tempo de 2 horas, mais de 250 solicitações de voo de drone. E aqui é contado para vocês, né, sobre as profissões, o panorama dessas profissões no Brasil, utilizando drones. Aí ele fala aqui o mundo do trabalho, e traz a ideia até da manutenção do drone. Eu acabei não trazendo esse tema para a gente. Em breve, se eu trouxer esse curso de novo, eu vou trazer esse tema. Não é um curso caro, mas você ganha dinheiro, porque hoje em dia nós temos profissionais de drones escassos no mercado. Temos muitos profissionais no sentido de curso, conhecimento, mas poucos profissionais que você vai entregar seu drone e você vai ter a garantia do trabalho. Tá? Então, a manutenção ela é hoje um filão de mercado muito interessante. Quem trabalha com informática, quem trabalha com mecatrônica, quem trabalha com a parte de elétrica, enfim, eletrônica, eletrotécnica, é uma área hoje em ascensão. Tá? Você vai consertar um drone, se você parar para pensar, um drone custa 50 mil reais, você vai trocar uma câmera que custa 30. Então você pode ter certeza que você vai poder cobrar aí 2 mil reais, 3 mil reais de mão de obra. Isso é fato. Porque se o cara paga 50 mil reais num drone e você cobrar 100 reais para trocar uma câmera, o bom profissional, o profissional competente, ele vai falar, não confio nesse profissional. Não. Trocar uma câmera de um drone de 50 mil reais por 100 reais, não vai. Né? Lembram da hora técnica? O valor da hora técnica? Pois é. Então, pessoal, eu já falei isso aqui, ó, piloto remoto em comando é o piloto que conduz o voo. Piloto remoto é o piloto responsável exclusivamente pelo manuseio dos controles. Então, se eu estou controlando, sou piloto remoto. O piloto remoto em comando, ele é o responsável pelo voo. Né? Equipe de UAS são os membros da equipe. Observador tem uma função extremamente importante, que é não voar você sem um observador do seu lado. Eu já tive muitas operações em que eu estava ali de olho na telemetria, estava olhando outra coisa aqui no voo, e o meu colega que diz, você está vendo a árvore na frente do seu drone, ou você está vendo a árvore atrás do drone, você está vendo o prédio do lado. Então isso é muito importante, a função dele. Então ele fala das carreiras e remuneração. A gente já falou da remuneração aqui, tá? Então está dentro da realidade ali. Pilotos remotos, características, tem que ter uma boa concentração, atenção sustentada, você tem que ter, você não pode perder essa atenção. Eu tenho TDAH. Atenção dividida, né? Você tem a capacidade de analisar vários fatores, isso é imprescindível. Você está com o drone decolando, você tem que ver se tem fio, se tem prédio, se você vai para frente, se você vai para trás, enfim, você tem que ter essa capacidade. Coordenação óculos manual, ou seja, você, quando está imerso no óculos, é um cenário totalmente diferente. Dependendo do drone, a pessoa tem ansiedade de vômito, ela não consegue, porque você é colocado como se você tivesse embarcado no drone ali. E o nosso cérebro, ele faz com que a gente tente voar junto. E aí você tem as sensações como se estivesse voando. Reflexos rápidos é muito importante. Resiliência, ou seja, caiu o drone, bora começar de novo, porque o prejuízo foi grande. Tá? Então isso é muito importante. Área de atuação das profissões dos pilotos remotos. Isso é uma matéria, gente, 2021, que fala das 10 áreas de atuação. É pequenininha a matéria também, tá vendo? Que vocês podem ter como sugestão e tal. E tem coisa aqui que não tá aqui. Tem coisa, deixa eu ver aqui. Mercado de energia, aqui, ó. Agronegócio, tá aqui. Tá? Mas tem coisas aqui que não estão. Segurança, monitoramento, enfim.
Então, você tem conhecimento aí dessas 10 áreas de atuação, que é uma matéria, na verdade, é um artigo, pequenininho também. Gente, o curso só se torna cansativo e chato quando você acumula. E ainda mais cursos de educação à distância. Porque você pensa assim, pô, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Mas se você deixa para amanhã a atividade, você acumula. Olha aí hoje, quem não respondeu, por exemplo, sobre segurança de sua profissão. Quem não respondeu essa atividade aqui, ó, 7 de 50. Eu estava vindo numa média de 20 e pouco, aí só 7, então tem uma cacetada de gente que não respondeu. Aí, essa questão é a quarta, e vem a quinta, que é o quê? Um trabalho piloto, que é a última atividade propriamente dito, né? Que é a que vocês vão responder hoje. De que modo você utilizaria a inteligência artificial na sua profissão? E qual a sua opinião sobre invasão, né, de privacidades com a utilização de drones? Pessoal, se você não tem ainda esse pensamento, poxa, como é que eu vou utilizar? Você pode chegar e fazer pesquisas se a inteligência artificial é utilizada, por exemplo, na agrimensora, na agricultura, no agroindústria, em alimentos, em química. Não é? Faz uma pesquisa e, a partir daí, a pergunta é, né, de que modo você utilizaria? Eu não quero saber o que o site me diz. Eu quero saber de você. Se você não pensa, bota lá. Infelizmente, não pensa em nada. Tá? E, como é a atividade nova, ninguém respondeu ainda. Então, não estou vendo ninguém de Uruçuca aqui. Por um lado, não vamos ter atividade lá em Uruçuca, mas tivemos em Catu e vai ter o pessoal de Guanambi com o Leandro. Já marcaram essa atividade prática, gente? Com ele? Não. Pronto, por favor. Não. Por Aqui em favor, Uruçuca Marcos. a gente tem a disponibilidade do Phantom 4, que é o professor de topografia e georreferenciamento de imóveis. Disponibilizou uma aula hoje bem breve de algumas funções e a gente teve uma aula de voo bem simples. Pronto. Você é de onde, Victor? De Uruçuca. Pronto, eu perguntei aqui na estante que era de Uruçuca, não vi ninguém, você não devia estar Ah, na não. sala. Quem mais Não, está não me aí de atentei. Uruçuca? Eu preciso saber, porque vocês se matricularam no curso botando outra cidade. Isso me atrapalhou, isso está me atrapalhando. Eu tenho que saber isso. Tá certo? Então eu peço que você se identifique depois para mim. Pode botar no grupo, ó, seu nome completo. Basta você colocar, sou aluno de Uruçuca. Que bom que você teve essa aula, maravilhoso. Então dá tranquilo. Não ficou fácil você entender o que você está vendo durante todos esses dias e você teve aula experimental ali? Sim, facilitou. Pronto. Eu gostaria que você identificasse todos os colegas de você, de Uruçuca, que estão inscritos aqui no curso. Mesmo aqueles que não... Aliás, eu vou fazer melhor. Depois eu quero falar com você pessoalmente, que aí você me ajuda, eu identifico. Aqui a gente na aula está sendo gravada, depois a gente conversa sobre isso. Sim, estarei disponível. Então, gente, ó, vai ter uma atividade que ela vai estar aqui como obrigatória, mas não é uma atividade e tal. Vai ser uma pesquisa. Eu preciso saber de vocês, né, como vocês se sentiram no curso, o que vocês, quais as relações que vocês tiveram, né? Conseguiram agregar o curso ao uso dos drones? Entenderam os conhecimentos científicos como eles estão no curso de vocês e ao mesmo tempo no drone? Alguém poderia falar aí sobre isso? Vitor, você aí de Uruçuca, já que você teve uma aula hoje, deve estar tudo fresquinho, me responda essa aí. Você conseguiu fazer essa correlação? Você faz que curso? Eu faço agrimensura. Aqui a gente faz agrimensura. Pronto. Você conseguiu ver a ciência, o drone e a sua profissão? Sim, ela é uma constante, né? Principalmente agora com o avanço das tecnologias e facilita muito no nosso trabalho e até mesmo para tratar os dados depois e tal, identificar o terreno, áreas que a gente não consegue georreferenciar por meio terrestre, tem que ser pelo drone. E a física? É uma constante, né? Ela vai estar sempre ali no plano de voo ou até mesmo antes. Trouxe informação muito importante, eu fico muito feliz. Mas eu preciso bater um papo rápido com vocês.
com relação à física. Vejam que aqui foi um curso que falou das ciências de um modo muito suave, meteorologia, aerodinâmica, física, química, biologia, vocês responderam questões, inclusive quem estava hoje ali de Catu, como é o nome, ou melhor, qual é o animal que o drone imita no momento do pouso? A baleia. Ou, tem mais um, qual é o outro animal? No Maria momento Eduarda. do pouso, eu acredito que seja uma música, né? Um pouso vertical, né? Não. Maria Eduarda deu a resposta, a baleia. Por quê, Duda? Ele usa o que da baleia? Quem tava... É algo que é o som. Eu esqueci como é que se fala. Olha aí, Ana respondeu, ó. O sonar. Entendeu, Vitor? Isso aí. A Entendi. baleia não tem um sonar? Chamar de sonar? Tem, sim, é a forma de comunicação, né? Não é a forma de comunicação, é a forma de mensurar se ele tem um obstáculo na frente. É igual o morcego. Ele emite um som, aí aquele som vai, bate e volta. Esse som, ela consegue calcular a distância e o tamanho do obstáculo. Perfeito. Então o drone, quando ele vem para o pouso, ele tem um sonar na parte de baixo. Então na hora que ele detecta o solo, ele para, você dá o comando para ele pousar, ele para um tempinho e aí ele pousa com suavidade. Compreendeu aí? Entendi, compreendo. Pronto. É interessante porque a gente identifica no uso das tecnologias o imitar da natureza. Então, nesse caso, um estudo biológico, que entende a baleia, a partir daí utilizam tecnologia. Quem é da química aí que estava hoje? Cadê? Pronto, abre o microfone, Ezequiel. Aprendi seu nome, cara, lendo aqui. Aí não, pô, por quê, rapaz? Eu só quero... Não, vamos lá, largue de bobagem. Você é um profissional que está se formando, aí você vai para entrevista, o cara, vamos lá, Ezequiel, diga aí. Não, obrigado, não quero falar não. Perdeu a vaga. Não vai falar não, né? Tá bom. Samuel tá aí? Ah, professor, oi. Pá, tá vendo você, cara? Voz tão bonita dessa. E aí, cara, na química, o que você traz, o que o drone usa da química? A bateria de lítio? Sim, a bateria, muito bem. Tem mais alguma coisa? Rapaz, deve ter alguma coisa ali a ver das hélices. Também eu vi que tinha uns fios de cobre ali também no drone. Algumas coisas assim. Mas eu não sei muito bem, porque eu também tô começando agora, né? Relaxe, confia. Quando a gente faz a pergunta correlacionada com a sua profissão, busque nela a resposta. Você chegou no ambiente e aqui a cobrança não é que você saiba tudo, mas que você correlacione, você faça essa relação entre sua profissão e a aeronave. Então, deixa eu ver, vou liberar, deixa eu ver. Ô Mari, você faz que curso? Abre o microfone, por favor. Informática para internet. Show de bola, massa. Aí, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro da sua profissão, como você acredita que a ciência da sua profissão, a ciência da computação, engenharia da computação, contribuiu para a construção do drone? Eu acho que seria mais na relação ali da automoção, porque uma coisa que a gente estuda muito em informática para internet é código e linguagens de programação. Então, quando a gente coloca ali umas partes automáticas no drone, a gente usa essa linguagem de programação bastante. É isso aí. Isso vai respingar, sabe onde? Na mecatrônica. João, cadê João? Não tá aí? João? Tô aqui. Pronto, João, meu amigo. Você, João, o drone, o que é que você enxerga na mecatrônica, que você é um estudante da mecatrônica? Cara, numa visão geral do drone, ele pega muito da questão, tanto mecânica quanto a questão de programação também, porque utiliza muito questão de circuitos e outro tipo de linguagem de programação.
E a questão da mecânica também, porque a composição do drone, os componentes que, no caso, compõem o drone em geral, vem muito da parte da mecânica, né? Parafusos, algum tipo de soldagem, por exemplo, também. E é tudo bem relacionado, assim, a mecatrônica bem no geral mesmo. Veja bem, o que João nos traz aí, esse exemplo, né? O que da mecatrônica contribui é com um conjunto imenso, né? Desde o parafuso até o software, porque é a característica do curso dele, tá certo? E aí você tem, eu perguntei, informática, química, tem a física, que a gente já falou e tal. Aí eu faço uma pergunta no geralzão aqui pra galera que está empregada. Pergunta básica. Eu já sei, vai ser tipo uma votação. Eu tenho aqui 23 pessoas, tirando eu e o PC. Deixa eu ver se o PC tá ainda aí, acho que tá. Deixa eu ver. Tá ali. Tirando eu e o PC. Então temos 21 estudantes aí agora. Não tem a mãozinha que vocês marcam quando quer pedir a palavra? Pronto, vocês vão votar. Eu quero saber quem já teve dificuldade ou quem tem dificuldade com a aprendizagem da física. Eu tive muita dificuldade na parte de resistência, né? Levanta a formas mão. de resistência. Então levante a mão. Aham. Vamos votar, todo mundo vai votar, né? Olha aí, tá parecendo. Eita. Vixe! Pronto, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu contar. De 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Ninguém baixa a mão por enquanto. Beatriz, o que foi que eu vi? Não, todo mundo lavando. Né? Beatriz, você gosta de física? Gustavo, você gosta de física? Eu gosto. Massa. Eu gosto. Em algum momento você teve dificuldade para compreender algo da física? Rapaz, assim, de falar que não é mentira, né? Já teve sim, mas no geral, quando eu pego para estudar um pouco mais, eu entendo bem. A pergunta é: ao que você atribui a dificuldade para entendimento daquilo do que você gosta? Normalmente é falta de visualização do problema. Quando você tem só o cálculo, alguma coisa do tipo, às vezes ou então só na fala, não tem uma representação, fica um pouco mais complicado de você entender. Algo que eu tenho noção que o drone pode auxiliar demais. Ok. Mas então você deveria levantar sua mãozinha, viu, cidadão? Porque você teve. A gente tem que saber identificar o problema e o nível dele, e saber identificar a causa. Percebeu que a interpretação do problema para o cálculo, que é uma das coisas que mais a gente tem dificuldade. Porque a física, ela envolve muito raciocínio lógico. Eduarda, você baixou a mão, eu vi, viu? Maria Cristina, você gosta de física? Maria Cristina não, é quem é Samuel, né? Que tá usando o celular da tia. Ai, meu Deus. Falou mais cedo. E tia, chama ele aí. Que eu tô ligado que ele tava fora. Cadê? É isso mesmo, Maria Cristina. Quem é, rapaz, que tá com o telefone de Maria Cristina? Esqueci. Samuel, ele mesmo. Ô tia, chama Samuel aí. Cadê ele? Chegou não, você mandou. Não tá aí não. Yasmin, Niege, você gosta de física, Niege? Tá dormindo. Tamires, tá dormindo? Tá dormindo. Luiz Flávio, tá dormindo? Tá dormindo. Rauan, olha, Luiz Flávio não tá dormindo. E aí, irmão, você gosta de física? Oi. Se eu gosto de física? Não é porque Luiz Flávio abriu o microfone e não falou, então deve estar com áudio quebrado. Mas eu gosto. Rauan, você gosta, né? Hã? As matérias é a que mais gosto. Massa, show de bola. Já teve alguma dificuldade com a física? Oh, demais, toda semana. Quando passa conteúdo novo mesmo, Maria. Olha aí, então você teve a dificuldade. Aí você atribui que você gosta da física e teve dificuldade. A pergunta é: o que você acha que causou essa dificuldade do entendimento daquilo? A dificuldade em compreender o assunto. Às vezes a forma que está sendo explicada não está tendo um exemplo mais claro.
ou algo mais, tipo assim, interativo, né? Show de bola. Então o senhor, faça o favor de levantar a mão, porque o senhor acabou de mostrar que teve dificuldade. Pois bem, por favor, tirando quem tá do... Não, tirando o Luiz Flávio, porque o Luiz Flávio, ele tá aí ligado, mas o microfone dele não ajudou, né? Tá de boa. Tá de boa, Luiz. Se você quiser depois contribuir no chat, tá massa, é aceitável. Beatriz tá dormindo, Samuel dormindo, Yasmin dormindo, Inês dormindo e Tamires dormindo. Pronto. Tirando quem tá dormindo, se vocês prestarem atenção, gente, é quase 100% tem dificuldade de aprendizagem na física. Podem baixar a mão aí que a gente vai fazer outra votação bem rápida aí. Pode baixar a mão. Pode baixar a mão, pode baixar a mão, pode baixar a mão. Isso. Ian também pode baixar a mão. Tá, vamos lá. Fazer uma outra pergunta. Quem concorda que a experimentação, o uso de algum recurso, né? Cara, eu vi. Mas assim, me responda aí. Depois só. Se você tem dificuldade com a física. Tá? Sim ou não? Porque a questão é, quem gosta é uma coisa, agora quem tem dificuldade a gente tem que entender. O ato de eu gostar não pressupõe que eu não tenho dificuldade. Tá? Aí eu vou fazer uma pergunta bem básica aqui. Quem acredita que o experimento, que o laboratório, que o uso auxilia na aprendizagem da física? Eita, a Mari já jogou duro, já mandou a mãozona na minha tela. Deixa eu ver quem mais. Vitor, dormiu, Vitor? Olha aí. Olha. Duda, você dormiu também? Duda desmaiou. Enzo, Davi, tá dormindo? Não é possível. Não, gente, assim, ó, eu não tô forçando vocês a levantarem a mão, não, viu? Apesar de ser uma brincadeira. Eu tenho aqui Ian, eu tenho Rauan, tenho Maria Eduarda, que não levantaram a mão, tá? A pergunta é básica, então eu vou pegar vocês, perguntar, Ian, Gabriel, a pergunta é assim, você acha... Ah, massa, não compreendeu isso, show de bola, obrigado. A pergunta é, vocês acham que experimentar, exemplo, nós falamos aqui, desde a semana passada, estamos falando sobre drone. Você acha que você ter ido lá e voado, ter visto o drone voar, ter visto alguém voar, ajudou no entendimento do que a gente abordou aqui? Essa é a pergunta. Então, levanta a mão, cara. Olha aí, olha aí. Eu acho que sim, hein, professor? Eu fiz essa pergunta para os alunos lá da minha escola semana passada. Pois é. Aí agora, já que é quase que uma unanimidade, tirando quem dormiu, quem desmaiou. Maria Eduarda, você tá bem? Tá viva? Dormiu, ó. Ok. Dormiu. Pode tirar a mãozinha. Eu queria ouvir vocês. Quem quiser falar sobre essa relação de aprender a física. Imagine se você pudesse falar sobre a lei de Newton, que você tem ação, reação, você tem inércia, né? Ah, isso, Felipe. Eu tô sabendo. Você tem a questão da inércia e tal. A questão é, o uso do drone para vocês enquanto estudantes... Aí tira a mãozinha. Se o drone fosse utilizado... Gente, é votação de condomínio. Baixa a mão aí, corre. Muito bom. Bora, Luiz. Dormiu, oh meu Deus, dormiu. Ravana. Ela tá lá, eu sei que tá morrendo de vergonha. Meu Deus, tira essa mão daqui. Tô ligado. Sim, como eu tava falando. Sim, eu tava falando o que mesmo, gente? As leis de Newton. Mas obrigado, João. Você tá atento, isso mesmo. Eu não esqueci, não era teste, viu? O professor faz essas coisas, né? Vamos lá, pra fim, gente, porque hoje nós passamos, né, 10 minutinhos ali do nosso início, mas coisa básica. Eu tava falando o seguinte, você pegar um drone e utilizar ele para auxiliar vocês na aprendizagem da física, vocês acreditam que isso auxiliaria vocês, ajudaria na aprendizagem? Eu acho que sim. Aí. Pronto. Olha, vai bater quase que unanimidade. Porque essa é uma pergunta até retórica. Mas a questão é a pergunta que vem por depois, não é? Qualquer um pode abrir o microfone aí. Poderia repetir a pergunta? Ah, tá, Felipe. Não, a pergunta é, você acredita, Felipe, que o uso do drone poderia te ajudar a aprender a física?
Massa. Meu Deus. Não, tranquilo. Professor, você acredita que ainda tem gente que acha que a tecnologia não ajuda a pessoa a aprender, a compreender melhor o assunto? Eu sei. Porque sabe qual é o grande problema, Rawan? É o entendimento de tecnologia. Aí vou unir essa pergunta aí, né? Podem baixar a mãozinha, tá? A questão é a seguinte, pessoal. O drone é um tipo de tecnologia aeronáutica. Mas a pergunta que se faz, e talvez, Rawan, você possa fazer uma reflexão, é: o que é tecnologia? Para vocês que estão se formando tecnólogos, o que é tecnologia? Tudo que ajuda o ser humano a evoluir. Tudo que auxilia algo. Mari, fale, Mari. Não, eu ia falar basicamente isso. Eu acho que é tudo que facilita a vida do ser humano de alguma forma. E ele desenvolve e evolui com o tempo. Acho que foi Ravana que respondeu aí que acha que a tecnologia. Peraí, que vieram várias respostas, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Ah, tá. Luiz também respondeu uma coisa aqui bacana, que eu acho que foi antes, né? Que ele contribuiu dizendo o seguinte: para mim. Para mim, a física é uma disciplina bem tranquila, tá? Não deixa de ter algumas partes, né, que envolvem conceitos mais complexos, mas não podemos esquecer que a física está presente em todo lugar. Show de bola. Felipe, tecnologia é o desenvolvimento do conhecimento humano na prática, facilitando as práticas do dia a dia. Adorei essa definição, meu Felipe. Ó, Ravana, sua resposta não apareceu aqui? Apareceu. Não, foi Rafael. Acho que são as junções das técnicas. Então foi Rafael, não foi Ravana. Não. Massa. É isso aí. A tecnologia, as pessoas confundem acreditando que a tecnologia está atrelada à questão eletrônica, principalmente os computadores, certo, Raul? Então, se você parar para analisar no passado, se você voltasse no tempo, né? Quem seria você para comer sem o garfo, a faca ou a colher? Porque o garfo, a faca ou a colher são tecnologias utilizadas hoje pelo homem para se alimentar. Senão você teria que pegar de mão, né? Então, a tecnologia, o que seria da agricultura sem a enxada? O que seria do pedreiro sem a pá? O que seria do pedreiro sem a colher de pedreiro? Pensa comigo, o cara para construir aquela torre, as pirâmides do Egito, se não tivesse técnica, se não tivesse tecnologia na época dele, ele não conseguiria construir. Então a tecnologia está dentro desse cenário. É como vocês mesmos disseram, que é tudo aquilo que auxilia o ser humano, que facilita o processo, tá certo? Então, se eu entendo o que é tecnologia, eu pergunto o que seria a ciência. O que seria a ciência? Não é possível que ninguém abriu. Eu acho que ciência é tudo que é estudado, experimentado e comprovado. Muito bom. Mas alguém mais gostaria de acrescentar? Tá bom. Eu vou, Mari, aproveitar a sua explicação. Minha resposta agora é de Mari aí. Massa, Raul. Olha só. A ciência, gente, ela tem uma relação muito importante no processo de construção do conhecimento. Construção do conhecimento. E para que se construa o conhecimento, é necessário a metodologia. Então, se eu tenho método que é regra, eu aplico o método e eu tenho a comprovação de algo, eu construo um novo conhecimento. Então, esse é um ciclo, tá? A ciência está aí. Percebam que a ciência, eu estou falando mesmo que Mari, que Raul concordou, só de outras palavras. E vejam como a ciência está atrelada à tecnologia, ou seja, ao passo que eu descubro algo novo, exemplo, eu descobri um determinado tipo de metal novo. Então, esse metal já passa a ser pensado para ser usado na aviação, por exemplo, porque ele é mais leve e ele é mais rígido.
Então, veja, o processo científico produziu um novo conhecimento, que é aquele metal, aí aquele metal passa a ser utilizado na aviação. Ó, eu transformei ciência em tecnologia, né? Pronto. Aí eu pego essa tecnologia aqui, pessoal, e utilizo a mesma ou é outra tecnologia para auxiliar na construção de novos conhecimentos científicos. Viram que é um ciclo vicioso, um ciclo o tempo todo? Então, se você parar para analisar hoje, o que seríamos de nós sem os computadores para processar determinadas informações para a gente produzir algo? Então, a ciência que produziu o computador gera o computador enquanto tecnologia e essa tecnologia já é utilizada para se promover outro tipo de conhecimento. Eu já estou finalizando, Gustavo, por causa do nosso horário. Avancei um pouco mais, foi só por conta mesmo do nosso início. Então eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês e eu ficarei mais grato ainda se vocês responderem as questões do AVA, tá certo? Né? Na medida do possível até domingo. Só que esse formulário que eu vou passar, pessoal, eu vou pedir uma certa urgência para vocês responderem logo, se possível. Assim que eu vou colocar isso hoje para amanhã, vocês responderem amanhã, porque é uma coisa simples, nada demais, tá bom? Mas assim, vocês me responderam muita coisa boa. Eu estou muito orgulhoso de vocês enquanto profissionais que estão pensando no futuro. Vocês estão se formando em uma profissão e busquem agregar valores a ela, como foi dito aqui, né? A hora técnica. Mas você está em Guanambi, não é isso, Mari? Você vai conversar com o Leandro, porque tem alguns dos seus colegas que já voaram drone, então pode responder. No seu caso, não. Você fica tranquila. E aí converse com o Leandro para ver o seu momento da prática. Tá valendo? Não só você, mas todos que estão em Guanambi. Todos aqueles que já voaram drone ou que viram o voo, entendem o que a gente está falando aqui, que não precisa voar para entender o que a gente está falando, então fica tranquilo, responde o formulário. Mas aqueles que nunca voaram, vai lá, faz o voo para depois responder o formulário. Tá certo? Quanto antes, eu só peço assim, quanto antes melhor para me ajudar. E eu vou fazer da seguinte maneira. O certificado vai estar liberado, tá? Assim que eu tiver a convicção de que a maioria ou todos responderam. Tá certo? Aí eu libero esse certificado. Ok? E o certificado vai ser obtido pelo próprio AVA. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não, professor, eu só tenho a agradecer só pelo curso, a oportunidade e agregar o conhecimento, principalmente numa área onde o avanço do drone vai ser muito importante para o georreferenciamento do país e é isso. Pô, irmão, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu tenho que agradecer a vocês, né, por vocês terem me dado a oportunidade de estar e de aprender junto com vocês também, porque eu aprendi muito aqui, muito. Tenho certeza absoluta que eu aprendi muito com vocês, viu? Que Deus abençoe a vocês. E aí a gente vai se falando no grupo. Quem não está no grupo, entre. E quem não acessou o AVA, acesse. Responda as questões. Não deixem passar um certificado desse, não, que ele vai ser muito importante para vocês em breve, principalmente quando estiver perto de se formar. Faz diferença. A expressão de carga horária, de AC, né? As cargas horárias e tal. Gustavo, é a última aula online. Se você quiser, a gente tem mais uma semana de aula de boa, mas é a última aula online. Então, só tenho a agradecer. Nosso papo vai rolando ali no nosso grupo, tá? E no AVA. Então, que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. E até a próxima. Quem precisar de orientação, quem precisar de apoio, quem quiser fazer um projeto científico, quem tiver, pode me procurar, fala comigo, que eu estou aqui para ajudar. Tá bom? Deus abençoe a vocês e um forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser.